Boa noite, pessoal. Prosseguindo a nossa primeira semana do Profissional de Recursos Humanos, hoje nós teremos uma palestra com duas psicólogas que vai tratar sobre os impactos da Covid-19 na saúde mental e na área de recursos humanos. São elas, Gabriela Fernanda Pereira, graduada em Psicologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp de Assis, e psicóloga clínica. E a Camila Querubim, também graduada pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, na Unesp de Assis, mas ela é uma Talent Acquisition, uma aquisição de talentos em recrutamento e seleção na empresa Assis Startups. Com vocês, a Gabriela e a Camila. Oi, pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o Covid-19, né, e os possíveis impactos na saúde mental e também na área do RH, né, nos recursos humanos. E para isso, né, eu trouxe também a Camila, que foi uma parceira minha da graduação. Nós nos formamos na Unesp Assis. Não sei se vocês já ouviram falar de Assis, né, mas enfim, é longinho daqui da nossa região, mas eu trouxe a Camila para falar um pouquinho mais específico para vocês sobre o RH, porque eu me formei, mas eu fui para a área da psicologia clínica, e por isso que eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre a saúde mental. Então, obrigada, Ká, por participar, né, dessa palestra, e, por favor, se apresente para o pessoal te conhecer. Oi, gente, tudo bem? Como a Gabi falou, a gente foi companheira aí durante 5 anos, né, de faculdade. Então, nossos caminhos acabaram seguindo maneiras diferentes, mas continuamos atuando como psicólogas, cada uma na sua área, cada uma tentando entender a realidade que está presente. Eu também sou formada em psicologia, né, por Assis mesmo, junto com a Gabi. Durante a graduação, eu fiz parte. E daí foi aí que eu comecei a ter contato com recursos humanos, foi aí que eu comecei a ter contato com RH, e foi aí que eu comecei a me apaixonar por essa área e cada vez mais fundo. Ano passado eu me formei, e em janeiro desse ano eu comecei a trabalhar numa empresa que se chama Ace Startups. É uma empresa, é uma consultoria de inovação, ela funciona como se ela fosse uma holding com 2 unidades de negócio, né? Então ela trabalha tanto como fundo de investimento em startups, né, que é o que a gente chama de venture capital, e também uma consultoria de inovação aí que busca atender grandes clientes aí para tentar implementar projetos inovadores e trazer uma realidade diferente. E basicamente essa é a minha história. Bom, então, para a gente contextualizar um pouquinho e começar essa palestra, né, eu venho trazer um pouquinho para vocês sobre o contexto da saúde mental. O que seria saúde mental? E eu posso trazer, assim, a gente pode, a partir de um ponto que a gente pode começar a entender a saúde mental, é através de um indivíduo, né, qualquer, que consegue responder por si suas questões, né? Que tem desejos, que tem emoções, que tem angústias, principalmente angústias, porque ninguém vive 100% só de alegrias, né? É um indivíduo que entende os seus limites, entende que ele falha, então que ele não é um sujeito perfeito, que entende que nem sempre estará bem, e está tudo bem, não estar tudo bem às vezes, né? E que às vezes as coisas saem diferente de como for planejado, ou seja, é um indivíduo que ele é um ser humano passível de entender e se questionar, né, suas próprias questões. E a partir disso, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre uma dúvida muito frequente, né? Que como a gente controla o nosso emocional no meio de uma crise, como que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde mental? E bom, a gente está passando por um momento muito difícil, né? Que assim, inédito para muitas pessoas, acho que a maioria nunca passou por uma pandemia tão grande quanto essa, e a gente precisa ser criativo. Então, a gente sempre precisa ressignificar, inventar, reinventar a realidade, né? Encontrar outros caminhos para fazer aquilo que é, para continuar vivendo da forma, né? Uma forma melhor agora, digamos assim, já que a gente está isolado, né? Então, eu vejo algumas páginas na internet falando algumas receitinhas de que se você se alimentar bem, se você fizer exercícios físicos e manter sua rotina,
tá ótimo, você tá mantendo sua saúde mental também. Aí eu venho trazer para vocês que não é bem assim, que saúde mental é algo que é particular. Cada ser humano tem a sua e cada um precisa se conhecer para entender o que te faz bem no meio dessa crise, né? Então, assim, eu trago como a melhor resposta para vocês, para manter a saúde mental e para controlar todas essas angústias, é se conhecer. Como assim, né? Se conhecer? Bom, você tem que entender aquilo que te dá prazer, aquilo que te deixa angustiado, aquilo que traz ansiedade. Ou seja, é um momento que agora a gente está voltado, né, para nós mesmos, seja dentro das nossas casas, seja dentro de nós mesmos, para entender realmente o que está acontecendo e comparar, né, como que eu, e agora? Eu tô bem? Por esse momento que eu tô passando, né? Tá tendo essa dificuldade de lidar com esse momento. E tem pessoas que vão ter mais dificuldade de lidar, porque cada um é cada um vive no seu tempo, né? E eu acho que se conhecer é a melhor forma para você conseguir lidar com essa situação e talvez evitar algumas coisas que te façam mal ou até mesmo encontrar saídas para isso. Por exemplo, se eu gosto de fazer exercícios, isso me acalma, eu vou lá e tenho um horário para o meu dia para fazer exercícios. Mas agora, se eu não gosto de fazer exercício, eu nunca fiz exercício, por que agora, no meio de uma pandemia, eu vou ter que começar a fazer? Então, não entendo essas dicas que as pessoas trazem como uma obrigação. É uma opção, se te fizer bem, ótimo, mas se não te fizer, busque as suas próprias opções. Você, ao invés de fazer exercício, gosta de fazer yoga? Ótimo, faz yoga. Você gosta de comer chocolate quando você está ansioso? Ótimo. Mas aí que entra uma questão também que eu gostaria de trazer para vocês, que é a importância de manter o equilíbrio nessas questões. Porque nem só de prazer a gente pode viver. Não é porque eu gosto de fazer exercícios que eu vou passar o dia inteiro, a semana inteira fazendo exercícios. E aí que a gente pode pensar em quando eu devo procurar ajuda. Quando você percebe que essas questões estão saindo fora do controle ou que você não está conseguindo agir da mesma forma que antes, e isso está trazendo muita angústia, ou então quando você está procurando muitas coisas apenas prazerosas para fazer e isso começa a atrapalhar as outras necessidades que você tem no seu dia a dia, seja o home office, né, o trabalho, seja o seu trabalho, seja a forma que você está se alimentando, seja tomar banho e principalmente a forma que você está dormindo, sua qualidade de sono. Quando todas essas coisas começam a ficar confusas, começam a atrapalhar algum desses pontos, é bom você observar e talvez chegou a hora de você pedir ajuda, né? Seja para um profissional, seja em contato com alguém que você tenha grande apreço, assim, né, que seja muito importante para você. Essas são questões que são extremamente importantes, mas partem, né, do seu autoconhecimento. Ou seja, você tem que se conhecer. Ninguém é melhor do que você para saber comparar se essa ansiedade que você está trazendo agora é algo que já tinha antes e aflorou nesse momento, ou se é algo que começou agora, né? Então, assim, eu trago para vocês que o principal assim, a principal receita, digamos assim, que nem o pessoal está passando, é se autoconhecer. Seja se você lendo livros, seja assistindo filmes, enfim, tem muitas formas da gente se autoconhecer, né? E esse é o momento que está sendo ótimo para isso, porque nós estamos mais, né, sozinhos, não tem tanta coisa externa, assim, né, nos pegando, digamos, dessa forma. E como que a gente faz para não adoecer nessa crise? E como eu disse que é algo particular, né, eu trago de novo que esse autoconhecimento, né? Algumas pessoas, infelizmente, vão acabar adoecendo, porque elas têm outro modo de ver, de enxergar esse momento e elas têm um tempo delas, que elas precisam se readaptar dessa forma, digamos, que vai demorar um certo tempo para elas se acostumarem, né? Para elas verem que talvez estar sozinho agora não é algo tão ruim assim, né? Para encontrar essas outras saídas. E às vezes elas vão precisar de ajuda, vão precisar de um psicólogo, vão precisar de pessoas, né, ao redor dela, não fisicamente às vezes, mas de uma atenção extra, de uma ligação, de manter esse contato dessa outra forma, né? E eu acredito que também ajuda a não adoecer é o olhar para essa quarentena e entender, né, que a gente pode ser humanos melhores a partir dela, né? Tanto em relação, porque agora a relação familiar mudou. Às vezes as pessoas estão
tendo que ficar sozinhas, né, isoladas, e olhar para esse isolamento não como uma solidão, mas também como uma oportunidade de estar com você, que você se basta, né? E também, inclusive, nas pessoas que estão vivendo com outras pessoas em casa, de reaprender a viver nesse convívio, né? Que antes a gente tinha assim, acordava, tomava café da manhã, ia trabalhar ou ia para a escola, ia estudar. Então tinha pausas, né? E agora a gente não está tendo. Então há uma invasão assim de todo mundo no mesmo tempo, no mesmo ambiente. Não tem divisão mais das áreas da casa, praticamente, né? A sala, às vezes, vira escritório. E, assim, é um momento para a gente, então, entender como a gente está se sentindo nesse momento. E importantíssimo é entender que talvez tristeza, angústia, sentimentos que não sejam tão bons são necessários também para que fazem parte da gente. Nós não somos seres humanos perfeitos, como a gente vê muitas vezes no Instagram, as blogueiras, né, falando que estão viajando, é sempre uma vida perfeita, mas é ilusão isso, porque a vida não é perfeita, né? A gente tem as nossas dificuldades. Inclusive, quando a gente se conhece, a gente consegue perceber que algumas coisas estão mudando e não estão legais, que a gente não está conseguindo mais controlar. E aí que eu entro com a questão que vocês trouxeram, de quando eu devo procurar a terapia. E aí eu falo que é quando você quiser. É necessário ter algum transtorno? Não, não é necessário. Às vezes, só o fato de você ter algum questionamento, alguma inquietação, que você não está sabendo lidar direito, isso já basta, né? Para você entrar para uma terapia, para entrar para uma análise. O fato de você se autoconhecer é algo importante, sim, mas a terapia vai muito mais do que isso, né? A terapia, digamos assim, que se conhecer é uma consequência da análise, da psicoterapia, né? Mas enfim, e aí quando você está nesse processo de autoconhecimento, está no processo de análise, você acaba trazendo muitos assuntos que às vezes você nem sabia que era algo que te incomodava. Por exemplo, a crise de ansiedade mesmo. Você descobrir os gatilhos que te levam para uma crise é essencial, tanto para você saber evitar, quanto também para você saber, assim, olhar para ele com outro olhar. No sentido assim, mas por que que isso me traz tanta ansiedade? Porque só você evitar aquilo que te traz, né, essa angústia, essa tristeza, essa ansiedade, essa depressão, não é algo saudável, porque você vai estar tampando o sol com a peneira, porque uma hora você vai, às vezes, ter que enfrentar esse momento de novo. Então, é aí que entra, né, a ajuda do profissional. E aí, se você vê alguém que também não tá tão bem, assim, que você vê que tá mudando, que tá mais depressivo, que tá tendo essas crises, como que você pode, né, ajudar essa pessoa a sugerir a fazer terapia? E eu digo assim, que não tem como você pegar e levar uma pessoa empurrada, obrigar ela a fazer terapia, a fazer análise, passar por um psicólogo, ou até mesmo por um psiquiatra, porque é algo que depende dela. Ela tem que estar determinada a ver as questões dela, né? A lidar com todo essas coisas, essas turbulências que ela está passando. Porque se você está enxergando isso e ela não, como que ela vai sentar na frente de um psicólogo, de um psiquiatra e vai lidar com essas questões que ela não está vendo, né? Como que ela vai falar sobre isso se ela não está enxergando? Então, assim, é possível você indicar. Eu digo assim, no sentido de um amigo, por exemplo. Você viu que ele não está bem, você pode ser gentil com ele e falar: olha, tô vendo que você mudou, que tal você fazer uma terapia, mostrar os motivos que acredita que aquela pessoa deva fazer, né, procurar um psicólogo, mas nunca obrigar ela, porque isso é algo particular, é algo dela, que mostrar que o psicólogo pode estar ali por ela, mas que ela precisa estar preparada para trabalhar com essas questões, né? E trago para vocês também essa diferença, né, de quando eu procuro um psicólogo e quando eu procuro um psiquiatra. Basicamente, eu falo assim que eu acho importante procurar um psicólogo porque ele pode te indicar para um psiquiatra, né? Se ele vê que a situação pode ser melhorada, digamos assim, com a ajuda de um outro profissional, ele vai te indicar. Então, isso que é muito bom. Talvez o começo seja você procurar um psicólogo. E aí ele pode estar nesse processo de, olha, talvez você precisa de um medicamento agora, e não enxergar o medicamento como algo totalmente ruim. Claro que quando ele é usado de maneiras excessivas e sem a devida necessidade, aí a gente tem algo, né, patológico, que é ruim para a pessoa. Mas tem pessoas que precisam desse medicamento para conseguir dar
um start na vida, para começar a enxergar algumas outras questões e poder trabalhar essas questões dentro da clínica, né? Inclusive, eu trago aqui para vocês que o psiquiatra é o único que pode medicar. O psiquiatra, ele é um médico que tem a especialização em psiquiatria e que é o único, né, que pode trazer essa medicalização. O psicólogo jamais. E aí já o psicólogo, ele é aquele que fez a graduação de psicologia, né? É uma profissão regulamentada e que pode atuar em diversas áreas. Que eu falo assim, eu trabalho na psicologia clínica, eu atendo tanto no consultório quanto online agora. E a Camila, por exemplo, ela trabalha na parte do RH. Então, assim, a gente tem essa divisão, né? O psicólogo, ele está tanto dentro de uma empresa, dentro de uma escola, dentro de uma clínica. Tem essa diferenciação. Enfim. E aí, por fim, assim, para só de umas questões que vocês trouxeram também que eu acho importante diferenciar aqui, que é a questão da tristeza e da depressão. Bom, primeiro a gente tem que entender que tristeza é um sentimento que faz parte da vida, que nem sempre vai estar tudo bem, que nem sempre a gente vai ser feliz, que do mesmo jeito que a felicidade às vezes ela vem e vai embora, a tristeza também. E aí, o que eu falo para vocês? Que aceitar isso. Que às vezes você não tá bem, você quer ficar quieto, você não quer conversar com ninguém. Aceitar isso, né? Porque nem sempre a gente tá feliz mesmo, e é normal. Já a depressão, eu posso entender mais no sentido assim que ela já é uma doença. Né? Ela é algo que tem tratamento, que você pode procurar ajuda, né? Que você vai melhorar, sim. Mas, digamos assim, que a tristeza ela não pode ser comparada com a depressão, porque a depressão é vivida por cada pessoa de forma, né? Não é porque uma pessoa está feliz, ela possa não ter depressão. A felicidade, a depressão não isola você ser feliz também. A depressão, na verdade, talvez seja assim, uma dificuldade em controlar certos sentimentos, que vem uma angústia que te incapacita de agir de algumas formas, que te paralisa em algumas situações, né? Que te traz um transtorno, uma angústia, né? Muito difícil de você lidar sozinho. E aí você precisa de um profissional também para sair dessa situação, para enxergar a vida de outra forma. O que a gente escuta muito na clínica é que a pessoa perdeu a graça de viver, né? Que ela não vê motivos mais de estar ali quando está com depressão. E aí, procurar esse profissional, se aproximar de pessoas importantes, se torna, assim, essencial, porque ela traz esses meios, né, essas pessoas, tanto o profissional quanto as pessoas, né, que te motivam a estar ali, traz esse outro olhar para você nesse momento. E também aceitar que você está doente é algo muito importante, aceitar que você precisa de ajuda nesse momento e que isso não te torna fraco, muito pelo contrário. Eu falo que quem procura a análise, né, quem procura a psicoterapia tem muita coragem, porque falar das suas angústias, falar das suas dores, né, dos traumas vividos, é algo que traz muita dor também, né? E ali na clínica você aprende a reviver com ela. Não é uma cura que você vai tirar de você aquilo e, nossa, pronto, você vai esquecer os traumas, as angústias que você teve. Não. Mas você vai aprender a olhar para elas com outro jeito, até mesmo com carinho, de perceber que aquela angústia um dia foi necessária para você se conhecer, para você amadurecer, para você mudar, né, a sua forma de viver, digamos assim. E, enfim, eu acho que esse contexto, né, que eu trouxe para vocês, eu acho que é um gancho muito importante para a gente falar agora, né, nessa questão de saúde mental dentro do trabalho, que agora eu deixo um pouquinho com a Ká para falar, para trazer esse lado do RH. Eu acho que eu posso até te complementar, e eu não sei vocês, não sei se vocês já assistiram, é um filme tipo desenhinho que chama Divertidamente. É uma super indicação para quem quer entender como lidar com emoções e como que a gente consegue diferenciar isso de efetivamente doenças que alteram o nosso humor. O filme ele conta histórias ele se passa dentro da cabeça de uma menina e dentro da cabeça dela tem as 5 emoções, eu não lembro se são 5, acho que são medo, raiva, nojinho, a tristeza e a alegria, né? E daí eles têm um problema, a menina muda de cidade e eles fazem maior confusão lá dentro da cabeça da menina e eles perdem algumas lembranças da menina e nisso a tristeza e a felicidade vão sair procurar.
E é super legal porque o caminho todo tá alegria, tipo, super alegre, super feliz e a tristeza se arrastando no meio do caminho. E chega um momento em que a alegria vira e fala, não, você vai voltar pra lá porque você só tá me atrapalhando, você não serve pra nada. E aí ela chega até uma memória, ela olha uma memória triste e é justamente o começo de uma memória feliz, né? Então, a memória que ela tá olhando é uma memória da menina com a família dela. E daí, quando ela volta um pouquinho naquela memória, ela percebe que ela estava com a família dela comemorando, feliz daquele jeito, depois de ter perdido um jogo. Né? Então, a gente sempre vai ter que lidar com ups and downs, né? Com estar muito bem e estar triste. E eu, sei lá, sugestão aí de filminho bobo de sessão da tarde para quem quiser refletir um pouco mais sobre isso, né? Mas a Gabi pediu muito pra gente falar um pouco sobre como que toda essa pandemia tá refletindo aqui na nossa rotina. Então, contando um pouquinho para vocês como que tá a minha, eu trabalho em empresa em São Paulo, né? Então aqui o lockdown já tá. Lockdown não, né? Essa quarentena, essa pandemia, a gente já tá aí fazem 3 meses. E fazem 3 meses que eu trabalho de home office, né? Então a gente realmente se ausentou totalmente do trabalho. A empresa onde eu estava já tinha política de home office, então eu já poderia trabalhar mais de uma vez por semana em casa. Mas com a quarentena eu tive que trabalhar todos os dias em casa. Né? E aí isso leva em questões vários outros posicionamentos, mas para mim, assim, é muito diferente. É diferente porque é estranho não ter esse contato físico com as pessoas, mas ele não é assim, necessariamente inexistente. Né? Então a gente acaba encontrando outras ferramentas para a gente conseguir ainda conseguir praticar aquilo que a gente estava fazendo, só que de maneira diferente. Né? Então, basicamente, a gente tem que se reinventar. Né? Eu acho que você também tá tendo, né, Bom, com certeza. Aqui para mim mudou bastante, porque a gente estava acostumado a estar assim, pessoalmente com o paciente, né? E aí agora a gente está virtualmente. E aí foi incrível esse uso da tecnologia, porque até então era algo muito pouco utilizado. A psicologia online, ela foi assim. Ela já existia desde 2012, mas eu acredito que muita gente só reviu, né, esse contexto da psicologia online agora, em 2020, né, 2019, 2020. E muita gente já usa esse atendimento online. E aí muita coisa mudou realmente, porque eu tô tendo que atender até crianças online. E aí coisas que a gente achava que não era possível se tornou extremamente possível. É sim, e dá para ter uma ótima terapia, né, psicoterapia online. Então trouxe esses novos caminhos pra gente percorrer, né? Ao mesmo tempo, foi ruim, claro, né, dessa forma, ter esse impacto, mas tá fazendo com que a gente reveja muitos pontos que antes eram, assim, até mesmo negados. Tem algumas coisas ruins nesse ponto, principalmente eu vejo em relação aos pacientes que não conseguiram continuar, né, com a psicoterapia. E isso é um impacto negativo, porque eles não tinham, assim, eles não conseguiam achar dentro deles um lugar de sigilo para conseguir fazer essa terapia online. Então, isso é uma das dificuldades que eu venho trazendo na clínica, né? E que a gente tem que respeitar, né? Alguns que não querem fazer esse tipo de atendimento, mas também deixo sempre muito aberto que eu estou ali, né, por eles, independente, né, da forma que a gente vai estar se vinculando, digamos assim. Então, acho que está sendo uma mudança para todo mundo, né? Tem as positivas e tem as negativas no meio desse caos. Exatamente. E eu acho que até um ponto, eu acho que eu não comentei antes, mas hoje eu sou recrutadora, né, nessa empresa, eu trabalho especificamente com recrutamento e seleção, e desde antes eu já fazia muitas entrevistas online, né, principalmente porque eram muitas entrevistas por dia, e muitas vezes não era possível essas pessoas virem, né, em São Paulo, então você lida com trânsito, você lida com transporte, uma distância muito grande, então muitas das entrevistas que eu fazia já eram online. Né? Só que a entrevista com o gestor, que seria a última etapa do processo seletivo, ela sempre era presencial, né? E daí veio totalmente esse sentido de se reinventar e entender como que você pode, né? Como que você pode trabalhar com isso. Vocês perguntaram se o home office pode funcionar para RH, ele deve funcionar para RH, porque na minha visão o RH ele tem a missão de entender e de
conseguir acompanhar as mudanças e entender como que isso afeta o colaborador e como que você pode construir o melhor lugar, como que você pode construir as melhores condições para que esse colaborador consiga lidar com as dores, sejam elas pessoais, sejam elas profissionais, e como que você pode garantir que o ambiente que elas estão ali é um ambiente passivo de crescimento, é um ambiente passivo de empatia, de respeito, um ambiente onde ela pode ter espaço para falar sobre a própria saúde mental, e ela também tem o espaço de ser quem ela quiser ali dentro, né? Então, crescer e mudar de profissão, mudar de área, como que a gente pode ajudar essa pessoa a chegar onde ela quer e como que eu posso ajudar para que ela se sinta pertencente dentro dessa empresa. Né? Então, hoje, né, dentro do home office, a gente intensificou muito mais nosso relacionamento com a tecnologia. Então, hoje a gente começou a trabalhar com várias ferramentas totalmente online. Então, hoje a gente trabalha com um departamento pessoal totalmente online. A gente trabalha com pesquisa de clima, avaliação de desempenho, feita todos por questionários, né, online. E a gente acabou adotando diversas estratégias, porque a gente entende que a pandemia ela afeta, sim, o trabalho das pessoas, principalmente quando a gente está trabalhando e vivendo no mesmo lugar. Né, quando a gente não tem esse espaço de vou sentar aqui, vou trabalhar agora e vou deitar. Por exemplo, eu trabalho no meu quarto, né? Então, para mim, eu trabalho e eu durmo no mesmo espaço. Para mim, alguns dos desafios, eu tenho dificuldade de parar de trabalhar. Então, às vezes, chega 8 horas da noite, eu ainda estou trabalhando, 9 horas da noite, principalmente porque eu não tenho tenho que ir para casa, né? Tenho que me locomover. Então, eu sempre acabo trabalhando mais. Né? Ou, por exemplo, às vezes eu tenho dificuldade de dormir, fico muito acelerada, a cabeça pensando muito porque eu não tenho esse espaço de diferenciar, né? Agora eu vou trabalhar, agora eu vou dormir, agora eu vou ter meu espaço de lazer. Além de que você está lidando com várias distrações dentro de casa, então a gente fala aí de famílias, né, de pais e mães tendo que trabalhar e dar atenção para os próprios filhos dentro de casa, como que fazer esse desafio, e o RH ele tem que participar nisso. Então, além de todas essas ferramentas online, a gente intensificou também o nosso bate-papo com os líderes. Então, a gente trabalhou especificamente em treinar e desenvolver essas lideranças para liderar remotamente, gerenciar um time remotamente, porque é totalmente diferente de você gerenciar um time presencial. E aí a gente fala muito de vários estigmas que a gente tem construído ao longo de toda a história do mercado, toda a história de várias empresas, que é de que você só garante que o seu liderado está lá trabalhando a partir do momento que você está vendo ele trabalhar. Né? Então, como que eu garanto que o meu colaborador ele seja produtivo, ele entregue o trabalho dele, mas sem eu estar falando com ele o tempo todo? Como que eu posso muito mais inspirar ele, ser o exemplo do que ser aquele líder que fica perguntando o que ele está fazendo toda hora, sendo aquele líder autoritário? Então, a gente tem que treinar essas lideranças e a gente também tem que treinar essas lideranças para que elas consigam lidar com essas questões de saúde mental presentes na pandemia, né? Então, a cada 15 dias eu tenho um bate-papo com todos os líderes, um de cada vez, né? Então, 30 minutos com cada líder, a cada 15 dias, para entender como ele tá, como que tá a equipe, quais são os maiores desafios que ele tá tendo e como que eu, como RH, posso ajudar ele nesses desafios. Né? Então, eu acabo tendo uma relação muito mais próxima desse líder, desse meu colaborador, para que eu consiga entender de uma maneira mais rápida. Né? Quando a gente fala de home office, a gente fala que às vezes a gente acaba tendo um atraso na comunicação. Então, a maneira que eu encontrei foi estando mais próximas dele para conseguir entender. Né? E isso aí a gente entra até igual a Gabi estava falando, né? Quando que eu falo que um colaborador ele precisa ir para terapia. E daí, a minha opinião é muito de que a gente tem que construir as condições adequadas para ajudar ele a lidar com isso e motivar ele nesse tempo de pandemia. Né? Então, por exemplo, a minha empresa ela fez uma parceria com é como se fosse um site com vários psicólogos, e daí a gente pode ligar ou acessar o site, escolher o psicólogo que a gente tem desconto para usar essa plataforma. Então, é muito mais acessível para a gente conseguir procurar. Então, o colaborador ele tem noção de que ele tem aquela possibilidade. A gente também trabalha sexta-feira. Ontem, né, no caso, a gente teve uma aula guiada de mindfulness, né, que é meditação,
porque era algo que nossos colaboradores gostam e a gente começou a falar por que não, né? Vamos ver se eles gostam, vamos ver como é que vai ser, e foi super sucesso, eles adoraram. A gente tem happy hours online, então a gente, sexta-feira, a cada 15 dias, a gente senta depois do expediente, né? Chega mais ou menos 7h30 da noite, todo mundo senta no seu computador para interagir junto, então são muito mais ações de como ser muito mais presente do que a gente era antes, né? Acho que esse é um dos maiores desafios de como ajudar e como motivar esse colaborador nesse momento. E aí a gente fala muito também que nesse momento a gente já existia uma insegurança de demissão, de desligamento, mas agora nesse momento ela é muito maior, né? Então o colaborador ele tá vendo todo dia números de desempregados crescendo no Brasil, e ele tem que lidar com o fato de que o emprego dele também está em risco, né? E isso aumenta muito o nível de insegurança, aumenta a ansiedade, e isso também coloca o colaborador num espaço de sofrimento, né? E às vezes essas demissões elas acabam acontecendo. E daí vocês perguntaram, né, no caso das demissões durante a pandemia, como que o profissional de RH deve se portar com o colaborador. E a minha opinião é muito deve se portar da maneira que sempre se portou, com respeito, com empatia, né, com o espaço de ombro amigo. Então, hoje eu faço a entrevista de desligamento para entender o que ele está sentindo, o que ele sentiu, qual feedback ele tem para a empresa. E, além disso, eu faço uma série de ações para tentar ajudar a realocação no mercado, né? Então, eu entro em contato com empresas que são parceiras, entro em contato com empresas que a gente já conhece. Eu posso colocar uma indicação do líder dele no LinkedIn para ajudar ele quando ele for conseguir o emprego. Eu posso indicar para ele cursos que a gente considera que pode ser um algo a mais no currículo dele. Eu posso fazer um hunting dentro do LinkedIn para achar vagas para ele. Então, tipo, olha, tal empresa está com vaga, que tal você mandar o currículo para essa? A gente pode mandar uma indicação. Então, a gente sempre oferece esse pós-demissão, né? Para conseguir entender como que a gente pode ajudar esse profissional a ficar o menos tempo possível desempregado. E já no processo de recrutamento, eu já entrei um pouquinho com vocês antes, eu acho que isso vai ser cada vez maior, né? Hoje a gente usa uma plataforma totalmente online para fazer todo o recrutamento, e tá sendo muito bom, tá sendo incrível. Já era algo que estava muito em alta antes, então é muito fácil para as pessoas acessarem, né? Então, antes eu já fazia o hunting, então também pelo LinkedIn também, então eu quase não recebia currículo mais, eu olhava direto no LinkedIn. E isso já estava muito avançado, e hoje o recrutamento digital ele vem cada vez mais para isso, né? Então, enquanto eu estava lá presencialmente, eu conseguia fazer 4 entrevistas por dia, aqui em casa eu consigo fazer 8, né? Então, quais são os principais desafios nisso, né? Então, primeiro você está em uma empresa que tem a grana, né? Que tem o budget para conseguir contratar essa consultoria de recrutamento online, né? Eu posso até deixar para vocês qual que a gente usa hoje, ela chama GUPY, né? Se vocês quiserem dar uma olhada, é GUPY, para vocês verem como funciona. Então, ter um budget para contratar uma consultoria dessa, ter uma boa internet, principalmente. Então, é muito difícil você fazer entrevista com a sua internet falhando o tempo todo. E você conseguir passar a sua mensagem de uma maneira muito diferente, né? Então, antes você podia mostrar o escritório, eu dava uma volta com as pessoas quando eu queria que elas aceitassem a proposta, eu mostrava para elas pessoas. Agora, como que eu posso mostrar a cultura da minha empresa sem ela estar efetivamente dentro dela? Né? E daí a gente tem que criar estratégias para justamente ir passando por esses gaps e ir contornando a nossa situação, né? Então, hoje eu mando o nosso manifesto, eu mando alguns dos nossos posts no LinkedIn, no site da própria empresa, eu mando vídeos, eu mando webinars que a minha empresa fez. Então, eu tenho que ser muito mais ativa, eu tenho que ser muito mais rápida, porque nesse momento, da mesma forma, quando eu estou falando com ele, 5 minutos depois ele pode estar falando com uma outra empresa, né? Então, o recrutamento digital me trouxe muito mais agilidade, então eu tenho que ser muito mais rápida. Hoje eu faço todo o processo de departamento pessoal também, de admissão, totalmente online, então em uma semana eu consigo contratar uma pessoa agora digitalmente, né? Totalmente tecnológico. E como será o mercado, né? Vocês perguntaram como será o mercado de contratação, tendo em vista o desespero de alguns candidatos para conseguir a vaga, podem mentir nas entrevistas e currículo.
Eu acho que eu acho que desespero, não seria desespero, porque é uma ansiedade, uma angústia totalmente plausível, né? Você quer aquele emprego, principalmente quando você tem alguém para sustentar, e não é por causa da pandemia que as pessoas começaram a mentir em entrevistas ou em currículos, isso sempre aconteceu, e aí quem tem que se prevenir é você, né? Então você tem que ser um profissional 2 vezes melhor. Você tem que ter um roteiro de entrevistas muito bem estruturado, você tem que ter um feeling muito bem aguçado. Hoje a gente trabalha com um framework de entrevistas onde a gente dá categoriza de 1 a 4 de acordo com a frequência que aquele candidato apresentou aquela competência durante a entrevista. Então, se eu preciso de um candidato comunicativo, eu posso dar uma nota de 1 a 4, sendo que 4 é uma pessoa extremamente comunicativa que demonstrou essa habilidade durante toda a entrevista, e eu posso dar a nota 1 quando ele não apresentou essa competência nenhuma vez, né? Então, através disso, eu consigo ter uma análise crítica do que eu estou sentindo, eu consigo ter um viés racional, ao invés de 100% emocional na hora que eu estou falando, porque é muito comum eu estar entrevistando uma pessoa e eu sentir uma identificação com ela e eu querer, né, contratar aquela pessoa, e daí eu passo exatamente para essa parte racional, começo das notas, e eu percebo, putz, essa pessoa não é o que eu estava pensando, né, eu estava levando aí vieses inconscientes, e eu estava sendo influenciada por isso. Feeling é muito necessário, mas você precisa ter uma análise de dados por trás que te garanta que você está contratando a pessoa certa, né, mas isso é um assunto super complexo, né, a gente pode conversar sobre isso outra vez, mas eu acho que vale falar muito sobre a perspectiva também do próprio colaborador, né? Sobre como que você vai lidar com a competitividade do mercado de trabalho, né? Cada vez mais exigentes. Então, esses dias eu estava vendo que a Amazon estava com 120 vagas abertas em São Paulo, nesse momento, em São Paulo, e eles não tinham conseguido preencher nem 80% delas, até agora, já fazia, 2 meses, e eu mesma, assim, eu lembro que chegou uma época, eu tava com uma média, assim, de 10 vagas abertas, todo mês, e vagas que muitas vezes não eram fechadas, porque eu não encontrava a pessoa certa, e uma explicação é que, no mercado que a gente está hoje, a gente está cada vez mais tendencioso a valorizar mais competências pessoais, comportamentais, do que técnicas, né? Então, hoje, eu tenho uma pessoa na minha equipe que ela é formada em Direito, ela é advogada, e hoje ela trabalha num fundo de investimento com startups. Então, não é necessariamente porque ela é formada em engenharia, em advocacia, em direito, em psicologia, que ela vai estar fechada dentro de uma caixinha, né? Eu consigo avaliar algumas outras competências que podem ajudar ela a entrar, né? E falar? Eu acho legal falar também que nem você falou, né? Nesse processo de não ser só as coisas técnicas que estão sendo levadas em consideração. Eu acho que o autoconhecimento entra aí. E a gente consegue ver o quanto o autoconhecimento é algo necessário para a nossa vida, né? Não só na saúde mental, mas também no trabalho, na profissional. Porque quando você se conhece, vê suas qualidades e também enxerga aquilo que você tem mais dificuldade de lidar, é aí que você traz uma possibilidade de se reinventar, uma possibilidade de contornar e de melhorar nesses pontos, né? E até mesmo de, digamos assim, de aumentar as suas chances dentro desse mercado de trabalho, porque digamos assim, que você é uma pessoa muito mais, digamos assim, você tem uma inteligência emocional. E inteligência emocional é isso, você se autoconhecer. Porque a partir do momento que você se autoconhece, você sabe aquilo no que você pode mostrar mais, que você é bom, e naquilo que talvez você tenha que ter uma atenção redobrada, porque você não é tão bom assim. Acho que isso é importante linkar. Com certeza. E eu queria até apresentar para vocês, assim, não apresentar, vou falar aqui para vocês, mas no Fórum Econômico Mundial do ano passado, eles listaram o top 10 habilidades do futuro, né? E eu queria trazer esse ponto porque é o ponto pelo qual muitas vagas não são fechadas hoje, principalmente em empresas de tecnologia, empresas de inovação, empresas que lidam com esse mundo digital já faz muito tempo, principalmente porque a gente precisa de pessoas que têm habilidades do futuro, só que a gente precisa que elas tenham essa habilidade hoje, no presente.
né? Então, eu queria listar para vocês, então, um pouco em 2020, né? O que eles previram para 2020, que seria as habilidades do futuro, mas acho que a gente pode elencar até mais, visto o momento que a gente está hoje, né? A primeira delas é a solução de problemas complexos. Então, é aquele profissional que consegue pensar fora da caixa, então ter pensamento crítico, criatividade é a terceira habilidade que para eles é a mais pedida no futuro, ter habilidade com gestão de pessoas, empatia com os outros, inteligência emocional, que é justamente tudo que a gente está falando aqui agora. Inteligência emocional nada mais é do que autoconhecimento, de você entender o que você está sentindo, o que você faz com isso, né? E bom senso e tomada de decisão, orientação para serviços, negociação e flexibilidade cognitiva, né? Que é justamente você sair fora da sua própria caixinha e não ter medo disso. E em 2015, para vocês terem noção, o número 1 ainda era solução de problemas complexos, mas o número 2 era relacionamento com outros, né? Essa habilidade nem está listada em 2020. E acho que hoje, quando a gente fala muito de trabalho remoto, você ser uma pessoa que trabalha em equipe muito bem, nem sempre vai ser o que vai ser pedido pela vaga ou pelo recrutador, porque a gente está trabalhando cada um na nossa própria casa, né? Então, acho que hoje uma das habilidades que a gente pode pensar para 2020 muito mais é habilidade com tecnologia, então saber se comunicar de uma maneira assíncrona, que é uma maneira que não é simultânea, então é quando você consegue mandar uma mensagem para alguém e ela te responder 2 horas depois, isso é uma comunicação assíncrona, ter também facilidade com metodologias ágeis, que é o que a gente chama de metodologias de desenvolvimento de novos produtos. Então, por exemplo, quando a gente classifica um trabalho, por exemplo, se eu pegar uma tarefa e eu classificar por não fiz, estou fazendo, vou fazer, isso já é um pensamento, um raciocínio ágil, né? De você conseguir dividir em etapas e priorizar o seu tempo para conseguir entender o que você está fazendo. Acho que essa é uma habilidade muito necessária, principalmente quando a gente trabalha de home office. A gente tem muito problema de distração, problema de falta de priorização, problemas de falta de atenção, né? Muitos focos. Então, ter essa habilidade de conseguir colocar e estabelecer um racional e conseguir dividir em etapas o que você está fazendo e realizar essa priorização, acho que é uma habilidade que é super válida para o futuro, né? Por exemplo, vamos ver o que mais. Negociação estava em 4º lugar, né? Hoje negociação nem tá no nono. Então, hoje você tem que muito mais ser racional e apresentar o seu raciocínio de uma maneira lógica e orientada por dados. Isso é muito mais importante do que hoje você ter a habilidade de conseguir convencer as pessoas, né? Porque hoje você consegue convencer muito mais por números do que pela sua opinião. Acho que essas são algumas das habilidades que eu queria trazer para vocês, de dicas aí do que a gente pode pensar. E acho legal fazer um link, assim, eu queria até convidar a Gabi para falar comigo nesse momento, porque nós duas somos mulheres que estamos enfrentando entrar no mercado de trabalho esse ano. E aí a gente queria muito falar com vocês sobre essa relação de maternidade e de liderança e mulheres nas organizações, foi algo que vocês trouxeram bastante. Então, dando exemplo da minha própria empresa, mulheres na liderança é algo muito raro. Hoje eu tenho 8 sócios dentro da minha empresa e nenhum deles é mulher, todos são homens, né? E isso é cada vez mais difícil, a gente vê cada vez menos mulheres dentro da liderança. E eu posso falar como recrutadora. Recentemente eu fiz um programa de estágio de férias e dentro desse programa de estágio de férias eu tive quase 70% de inscrições de homens e só 30% de mulheres. Mas por que você acha que isso aconteceu, Camila? Porque eu acho que hoje a mulher ela está muito presente e orientada de acordo com o ambiente, com a cultura que a gente vive. A gente vive numa cultura patriarcal, onde a gente acha e imagina que espaços de liderança, espaços de inovação, espaços de corporações, grandes empresas são espaços masculinos, ocupados por homens, né? E isso torna cada vez mais difícil. Eu consigo falar para vocês assim, eu entrevisto homens e homens que têm metade das qualificações de uma mulher e a mulher sempre acaba pedindo menos quando eu pergunto sobre a pretensão salarial, né? Porque a mulher se desvaloriza? Não, porque a mulher está acostumada hoje a receber menos do que o homem,
né? Então, isso já é um impedimento para ela tentar vagas mais difíceis, para ela tentar vagas de liderança. É muito mais raro do que quando a gente vê homem, né? Homem, hoje, dentro da nossa sociedade, ele já é acostumado a ser privilegiado e, portanto, ele tem segurança de que ele pode conseguir aquilo de uma maneira muito mais fácil do que uma mulher, né? Então, acho que a gente pode trazer um pouco ainda mais para o lado de maternidade. Ser uma mulher que tem filhos e conseguir esse cargo de liderança é muito mais quebrar estigmas do que a gente está acostumado, né? Hoje a gente vê mulheres, a gente ainda acredita que mulher não consegue dar conta dos dois, né? E na verdade ela não deveria ter que sofrer por esse questionamento, né? Principalmente porque a gente tem que trabalhar a partir do momento em que a gente tem que entender a realidade de todo colaborador, independente do sexo, independente do gênero, independente da idade. A gente tem que entender e trabalhar com as suas próprias individualidades, né? Então, ser mulher, ser mãe no mercado de trabalho e assumir uma posição de liderança é algo muito mais difícil. Eu queria trazer para vocês algumas referências. Acho que vocês já assistiram O Diabo Veste de Prada, né? Um filme da Meryl Streep, que ela interpreta uma grande editora de uma revista de moda em Nova York, e ela é interpretada como essa líder bitch, sabe? Megera mesmo. Então, ela é grossa, ela é autoritária, ela é desrespeitosa. E se você for parar para ver, todas as lideranças mulheres que são, como eu posso dizer, que são demonstradas, né? Que são mostradas dentro de filmes, dentro de séries, dentro de livros, sempre vão ter essa personalidade, né? Então, como que é um estigma realmente para a mulher ela ser líder, ela tem que incorporar uma personalidade quase masculina, né? Ela tem que se vestir como homem, ela tem que se vestir de terno, de terninho, né? Ela tem que se vestir de camisa, que são roupas predominantemente masculinos. Ela tem que ter essa atitude megera para ser respeitada, porque ela não é homem, então ela já vai ser desrespeitada por causa disso. E tem até outro livro que virou uma série também, que é da Sofia Amaranto, que foi uma mulher que fundou a Nastigal, que é um dos primeiros sites de compra de roupas online. E ela também foi totalmente retratada como essa megera, como essa mulher que todo mundo odeia, mal amada, que não tem marido, que não tem filho e que todo mundo odeia, né? Então essa é a visão de liderança que a gente tem hoje de mulheres, né? A gente só acredita que a mulher ela é capaz de ser líder se ela se fazer provar ser competente por outras maneiras. Gabi, você quer comentar também? Não, exatamente. Eu acho que assim, as mulheres elas vêm ganhando, né? Nós mulheres estamos ganhando um certo lugar aqui nessa sociedade que ainda é tão machista, né? Mas eu acho que apesar de muitas lutas aí, a gente ainda tem um caminho enorme pela frente, porque ainda assim a gente tem um machismo que ele é algo tão assim estampado. É algo meio subjetivo, né? Algo assim que fica no ar, digamos que ai, mãe, né? Melhor não colocar. Ou então, ai, ela é mulher, melhor ela não colocar ela no líder, porque vai que um dia ela querer engravidar, né? Então, assim, isso pode atrapalhar. Então, a gente tem que lidar com muitas outras questões além, né, das normais, né? De um profissional, de ter que se capacitar sempre, enfim, e parece que sempre a mulher, assim, é colocada um nível abaixo. Então, para ela se igualar a um homem, ela tem que ter qualificações lá em cima, sendo que, olha só, ela tá lá em cima já, né? Mas para ela estar igualada no mercado de trabalho, ela tem que ter muito mais do que o homem, digamos assim, né? Como se o homem já tivesse muita coisa por ter nascido homem. Em relação à maternidade... Desculpa te interromper, eu queria só trazer um ponto que até vocês perguntaram, né? Principalmente como que a mulher pode lidar com o home office, né? Como mães podem conciliar com o home office. Mas ninguém pergunta como pais podem conciliar com o home office, né? Eu tenho dois exemplos de que os dois sofrem muito com isso, né? Tipo, eu tenho uma das nossas colaboradoras que ela tá fazendo reunião e daí a filhinha chegava e mostrava o desenho, né? Porque ela dava o desenho pra criança brincar. E daí toda hora ela interrompia e falava, olha mãe, que bonito. E daí a mãe não dava bola, ela ficava triste. E ela começou a fazer assim, olha,
nossa, filha, está tão lindo o seu desenho que você me coloca para mim todo dia no final do dia e no dia seguinte eu vou colar para todo mundo ver. E daí ela tem as reuniões, né, com a câmera aberta e o fundo dela são vários desenhos de criança. Justamente porque ela tinha que distrair a criança para que ela pudesse também trabalhar. Né? E daí a menininha até aparecia durante as calls, assim, dando uma olhada para ver o que as pessoas estão achando, se estão falando do desenho dela. Essa é uma estratégia que as mães encontram. Os pais também sofrem com isso, né? Então, hoje eu tenho um colaborador que estava semana passada no Hangouts e as filhinhas dele, ele tem 2 filhas, estavam super aceleradas atrás, pulando, e do nada você viu um pezinho, e do nada você viu uma criança pulando atrás. De repente chega a filhinha dele do lado e fala assim: pai, posso passar batom em você? E aí ele falou assim: não, filha, papai tá ocupado. Aí ela: mas vai ficar bonito. E ele deixou ela passar e ele passou a reunião inteira de batom, né? Então, é algo que é humano, você tem que lidar com as distrações de casa, é algo que é passível de você ter que se adaptar. E, então, acho que esses dois são exemplos de como que vocês podem, como que mães e pais conseguem lidar com o home office, que não é uma tarefa nada fácil. Eu tenho colaboradores que estão trabalhando, por exemplo, no salão de festas do prédio, porque não conseguem trabalhar com os filhos dentro de casa, pulando, fazendo bagunça o dia todo. Eu tive casos de colaboradores que escolheram trabalhar à noite, ao invés de trabalhar durante o dia por causa dos filhos, né? Então, é tudo uma questão de adaptação e uma questão de entender o que é melhor para sua família, o que é melhor para você dentro do próprio home office também. Eu acho que cada um vai se readaptando da melhor forma que consegue. Conseguem trazer as crianças para perto, né? Como o exemplo que você deu da colaboradora, da mulher lá, e outros acabam tendo que se afastar um pouco mesmo. Enfim, são opiniões diferentes, são meios diferentes de enfrentar todo esse processo, né? Mas o que importa é que cada um tem o seu jeito de enfrentar tudo isso. E realmente é difícil. Eu vejo na clínica, né? Porque hoje eu tô dentro da intimidade das pessoas, eu entro dentro da casa delas. Antes a casa era muito mais o que elas falavam para mim, hoje elas me mostram. E aí tenho crianças que às vezes saem com o celular mostrando o cachorro, mostrando o pai, mostrando a mãe, mostrando a casa inteira. E aí a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Vai apontando as questões. Então, assim, é uma nova forma de se vincular mesmo com o outro, de estar ali na presença do outro. Mas algo que eu quero trazer muito importante da maternidade é o Winnicott, que, né, é um dos grandes assim profissionais da nossa área que a gente aprende lá na psicologia, e ele sempre traz que a mãe tem que ser uma mãe suficientemente boa. Não é uma mãe perfeita, jamais. É uma mãe suferia isso. É uma mãe que se permite falhar. É uma mãe que, digamos assim, que se ela falhar, ela vai estar mostrando para aquela criança que tá tudo bem falhar, que eles vão se reinventar nisso, eles vão achar outras formas de passar por esses momentos difíceis, e é isso que é importante, trazer esse senso de realidade para a criança. Porque se a gente não frustra, se a gente não diz não, lá fora, quando eles crescerem, eles vão ter nãos, eles vão ser frustrados. E aí vai ser só mais difícil para eles lidarem com isso. Então eles precisam aprender desde criança, que às vezes não é não, que às vezes naquele momento não dá para a mãe estar ali. Inclusive, por exemplo, quando ela não puder estar presente, explicar para ele, olha, eu estou trabalhando, mas quando ela puder, ela vai dar muito carinho, muito amor, vai cuidar deles. E aí, quando ela não puder, eles vão encontrar outros meios, né, digamos assim, de reinventar a realidade deles. Vão fazer outras coisas, ou vão procurar outras pessoas, né, que possam estar naquele momento ali com eles sem ser a mãe, né? Seja um pai, seja uma avó, avô, tio, tia, né? Seja outra forma que eles vão realmente. Essa parte da criatividade, deles procurarem outra pessoa, deles procurarem outra coisa para fazer, é extremamente importante, porque mostra para eles a vida, que é isso, às vezes a mãe não vai estar lá, mas quando ela estiver, ela vai estar lá por eles, vai cuidar, vai cuidar deles, enfim, vai ser mãe, mas às vezes ela não vai poder estar ali só como função de mãe, ela vai ser esposa, ela vai ter a profissão dela, ela vai ser filha, vai precisar ser cuidada, então são muitas questões que a gente traz, né, que a gente não precisa ser perfeito, a gente só precisa ser suficientemente bom, ou seja, cuidar, mas ao mesmo tempo que não der para estar lá presente, saber que vai ter outra pessoa que vai poder cuidar, saber que
Ou então que ele vai poder fazer outras coisas para passar esse tempo e até mesmo se cuidar, né? Enfim, eu acho que essa questão é muito importante de trazer, porque tem um peso muito grande nessa perfeição por trás da maternidade, da paternidade também, né? Que a gente não pode frustrar os filhos, tem que tomar cuidado. E não, muito pelo contrário. Se não dá, explica, não posso agora eu tô trabalhando, mas quando eu terminar a gente pode brincar. Né? Isso que a sua colaboradora fez, de mostrar o desenho atrás, é uma ideia de que aquele momento ela não poderia, mas ela deixou a criança expressar a arte dela atrás dela e mostrar, olha, eu não tô podendo ficar com você aqui agora, mas depois você vai. Mas depois eu vou dar um jeito de estar com você. E até mesmo no sentido assim, você não está presente comigo aqui agora, mas os seus desenhos estão. Então a gente não precisa estar fisicamente toda hora juntos para entender que você é sua mãe, que você tem sua mãe perto de você. Apesar dela estar fazendo outras coisas, ela ainda assim é sua mãe. E quando ela puder, ela vai estar de volta do seu lado, né? Acho que isso é uma questão muito boa de trazer, assim, para diminuir um pouco esse peso de falhar, né? Exato, acho que tenham, se vocês estiverem buscando inspirações de lideranças mulheres, recentemente a Cristina Junqueira, que é uma das cofundadoras do Nubank, na maior fintech do Brasil, ela apareceu na capa da Forbes como uma das mulheres mais influentes e ela estava grávida, né? Então, assim, para mim foi incrível assim ver uma mulher realmente lidando com a maternidade tão próxima do trabalho e do próprio sucesso dela, né? Então, aí são exemplos de mulheres líderes. Aí, se vocês quiserem procurar também a Luísa Trajano hoje, que é líder, presidente do Conselho do Magazine Luiza, né? Então, não existe estratégia de homem, não existe estratégia de mulher, não existe quem é melhor líder. Simplesmente hoje a mulher ela tem mais dificuldades para chegar até essa liderança, né? E muitas vezes esse estigma da maternidade, é quase como se fosse um preconceito, né? Assim, com a maternidade, ela é um grande desafio. Mas tem mulheres conseguindo, não tem uma fórmula mágica para isso, mas uma coisa que eu sempre gosto de falar é que sempre que uma sobe, puxa a outra, né? Então a gente tem aí exemplos de mulheres que estão se reinventando, que estão reinventando o mercado, sendo referência, como essas duas que eu indiquei para vocês. E acho que se a gente se basear cada vez nelas, a gente chega lá. Acho que o primeiro passo já foi dado. Inclusive, eu acho que a mulher tem tanto peso assim nela, principalmente porque ela não tem ajuda, né? É sempre assim, é tudo a mulher tem que cuidar da família, aí a mulher quer trabalhar por um desejo dela e ela deve, né? E aí então ela tem que conciliar a família, o emprego, e aí ela não tem ajuda dentro de casa para alguém limpar a casa com ela ou para lavar, porque não, homem não pode fazer isso, né? Então tem todo esse preconceito por trás dessa ajuda. Talvez se as mulheres tivessem muito mais ajuda, elas estariam, né, iguais homem e mulher, porque são seres humanos. Antes de serem homem e mulher, são seres humanos. E é isso que importa. A partir do momento que a gente coloca uma divisão ali de homem aqui e mulher aqui, pronto, aí já começa a ter sempre aquela coisa, né? De, mas esse é melhor que esse, mas esse é melhor que esse. E aí a gente não chega a nenhum ponto, né? Só acaba trazendo muito mais adoecimento para essas duas populações. Exato, exato. Mas temos mais perguntas, acho que a gente falou bastante. Eu acho que assim, o último ponto que eu queria fechar, assim, seria a parte da insegurança, né, que o pessoal trouxe, que o futuro da economia traz, assim, e de como se manter motivado e não prejudicar no presente. Bom, eu digo que motivação, você pode assistir 1000 vídeos, pode falar com 1000 pessoas, mas a motivação vem de dentro de você, né? A motivação é algo pessoal. E a insegurança é algo que a gente vai ter que aprender a lidar muito mais do que antes, porque não tem como realmente a gente estar seguro com toda essa situação. A gente está com um vírus desconhecido, a gente está passando por um momento desconhecido e as consequências dele é mais desconhecida ainda. Então, assim, é inevitável a insegurança nesse momento. E, mais uma vez, eu falo de aceitar esses sentimentos ruins, né, que a gente tem como ruins agora, essa angústia, esse peso, esse vazio, aceitar. E se não estiver bem, procurar ajuda. Inclusive, eu vi uma frase de uma entrevista do profissional, né, psicanalista Christian Dunker, que ele é um professor da USP, e ele fala assim, eu vou até ler para vocês, você olha no abismo e descobre do que somos feitos. E se a gente parar para analisar essa frase,
a gente percebe que demonstra muito esse momento, né? Que a gente está no meio de um desconhecido. Esse desconhecido não existe, digamos que seja um abismo. E aí a gente não sabe lidar com ele. E o que vem na nossa ideia é de que o momento agora sendo tão difícil quanto o próximo que vai vir. E o que a gente vai fazer com esse momento, né? Acho que isso é importante, a gente saber o que vai fazer a partir disso. Porque a gente está tendo aqui um trauma, digamos assim, a gente tem um trauma na vida. Mas o que a gente vai fazer a partir desse trauma, que é muito mais importante, né? Se a gente vai pular nesse abismo para saber o que tem lá embaixo, se a gente vai construir uma ponte, se dá para a gente construir uma ponte, ou se a gente precisa desacelerar e dar uns passos para pensar melhor no que a gente precisa fazer. Então, tudo isso, né? É algo que a gente tem que olhar agora, né? Que a gente, todas essas opções, assim, não garantem nenhuma segurança. E se a gente escolher uma e não fizer outra, e ficar pensando, eu deveria ter feito diferente, isso também não garante nada que seria diferente de agora, que teria uma resolução melhor, né? Então, assim, são só hipóteses que a gente tem que trazem insegurança, sim. E talvez, assim, que possa ajudar um acolhimento é pensar que a gente não está sozinho, né? Que o mundo inteiro está passando por isso, que todo mundo. E, assim, tem muita gente que fala, né, a gente está no mesmo barco. Eu acho que não. Acho que, na verdade, a gente está na mesma tempestade. Tem algumas pessoas que estão em barcos, sim, porque a tempestade está chegando nessas pessoas de maneiras diferentes. E tem pessoas que vão ser muito mais, digamos, agredidas por essa tempestade do que outras, seja por privilégios, enfim. Né, tem muitas questões que isso também dá para uma outra palestra. Mas, enfim, eu acho que a gente olhar, né, ter esse olhar agora de que talvez nós não estamos sozinhos, né? A gente, apesar de não estar no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade. Eu acho que talvez isso conforte um pouco, né? De que a mudança não depende só de pessoa, mas sim do coletivo. Porque o coletivo agora, ele vai ser muito mais importante do que já era. Então a gente tem que estar disposto a enfrentar esse momento, né? E enfrentar as consequências dele. Porque é isso que nos resta agora, não é uma escolha, né? A gente tem que lutar. E acho que é isso. Você tem mais alguma adendo, alguma coisa para falar, cara? Não, adorei o encerramento, vou deixar da maneira que tá. Tá ótimo. Então, assim, eu queria te agradecer muito pela participação. Acho que vai ajudar bastante o pessoal, né? Como eu disse, eu sou mais da área da psicologia clínica, então, assim, eu não posso falar com tanta prioridade. Apesar de ter participado da empresa Júnior com a K na faculdade, eu ainda, assim, acho que eu não tenho tanta, né, prioridade para falar dessa área, por isso que eu quis trazer ela, que eu sei que é uma excelente profissional. E queria também agradecer ao professor Geraci pelo convite e espero que vocês tenham gostado um pouco dessa palestra, que conforte um pouco o coração nesse momento de angústia. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Eu vou ver se dá para deixar os contatos aqui no vídeo. Caso não, eu deixo o contato com os responsáveis pela apresentação e vocês entrem em contato com eles, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tirem bastante proveito dessa palestra, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Ok? Tchau, tchau. Exatamente. Obrigada aí. A comunicação fica aberta, o canal de comunicação tá aberto, qualquer coisa é só chamar e a gente bate um papo, tá bom? É isso. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada.